Quero convidar aqui o Padre Fábio Vieira. O Padre Fábio é propagador da devoção a Carlo Acutis do Brasil, amigo da família de Carlo Acutis, e que está nos visitando aqui. Veio para a festa da misericórdia, para falar para a juventude amanhã, mas já está entre nós desde ontem, o que é uma alegria muito grande para todos nós receber você aqui, Padre. Seja bem-vindo, que venha para cá para nos falar um pouco. Você já nos disse um pouco da sua experiência na rádio pela manhã, mas queríamos agora uma rede de rádios mais abrangente, né? 4 rádios estão conosco, que você pudesse falar para o povo de Deus sobre Carlo Acutis, por favor. Nós estamos diante do maior presente que Deus nos deu. Jesus, que quis ser alimento, que quis continuar nos amando de uma forma diferente, de dentro para fora. Por isso que a Eucaristia é comida, é Deus nos amando de dentro. Enquanto o mundo vê a aparência, Deus vê a essência. E Carlo Acutis foi aquela criança, aquele jovem que amou profundamente a Eucaristia. E na sua lógica, no seu raciocínio de criança de 7 anos, que fez a primeira comunhão aos 7 anos, ele disse que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu. Era a forma mais rápida de se chegar no céu, é pela Eucaristia. E que daquele dia em diante, nunca mais ele faltaria a Santa Missa. E que sempre que possível, ou seja, todos os dias, ele faria adoração ao Santíssimo. E assim fez Carlo. Quando passava em frente a uma igreja, ele entrava e ia direto ao tabernáculo, a estar diante de Jesus. E foi fazendo isso que Carlo converteu e catequizou o seu babá, que era de religião hindu, que cuidou dele dos 5 até os 15 anos. E quando ele passava, levava Carlo na escola que ficava do lado, pertinho da casa dele, passava pela sua paróquia, Carlo tinha que entrar. Corria, entrava na igreja, olhava e ficava diante do Senhor. O babá ficava também. E nessas indas e vindas à igreja diante do Senhor, ele perguntou para o Carlo o que era que ele estava vendo. Aí Carlo aproveitava a oportunidade para dizer: Jesus. E quem é Jesus? E assim Carlo catequizou o babá, que foi batizado, casou na igreja católica, foi até discriminado pelos seus, da sua casta, porque ele deixou e abraçou a fé católica. Quem fez isso? Aquela criança, quando ele levava para a escola, que corria e entrava na igreja para ficar diante de Jesus. Sem dizer nada, só olhar. Porque às vezes a gente tem uma preocupação de querer ficar dizendo coisas diante de Jesus. Olha, silencia, que no silêncio você vai ouvir uma voz que nem sempre ouvimos, a de Deus. Porque no barulho não dá para ouvir muita coisa. Se escuta tudo, mas não se ouve nada. Mas quando eu silencio, eu vou ouvir, sobretudo, a voz de Deus, que fala pela minha consciência. E é no silêncio, que muitas vezes incomoda, sobretudo os nossos jovens hoje, por isso que os nossos jovens gostam do barulho, é porque no silêncio eles começam a fazer uma viagem para dentro deles, e perceber as misérias, as falhas, o pecado. Esgote isso. Às vezes quando a gente vai rezar, começa a ouvir pensamentos que a gente, meu Deus, eu fui rezar e está vindo. Essa é a hora de você transbordar de tudo isso. Se você não permitir, fugir, vai ser sempre um fantasma. E Carlo não fazia questão. Carlo gostava de ir ao Monte Alverne, lá onde São Francisco recebeu os estigmas. E lá ele já chegou a fazer retiro de 1 mês, de silêncio. Olha que coisa. Amava estar em Assis, porque quando a gente entra em Assis, quem foi em Assis sabe, não tem como não rezar andando pelas ruas de Assis.
E assim, essa criança, esse jovem, que em tão pouco tempo já é beato da igreja, tem muito a nos dizer do encontro com Jesus na Eucaristia. Não fiquemos nem um dia, se possível for, felizes daqueles que têm a graça de comungar todos os dias, de ir à missa todos os dias, de fazer silêncio diante do Senhor. Não fala nada, como eu disse, deixa que Jesus vai falar para você. E foi ouvindo a voz de Deus, sobretudo na adoração, que Carlo não só transformou a sua casa, porque, como a gente diz, né, que santo de casa não faz milagre, né? Carlo foi o santo que fez milagre primeiro em casa, transformando os seus ali, a sua família, sobretudo a sua mãe, que vive hoje, é a grande voz da mensagem do Filho. Então, para dizer, Carlo é que é o mais importante em tudo isso? Não. Carlo foi um instrumento de Deus para nos dizer que o céu existe, e que é para lá que nós devemos ir. Devemos desejar ir para o céu, como ele dizia, a minha meta é o infinito. Às vezes nós criamos muitas metas, mas esquecemos da meta maior, o céu. Vivemos como se aqui fôssemos eternos, e não somos. No tempo, não. Somos eternos em Deus, no Espírito. Carlo ainda dizia que todos nós nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Olha que reflexão bonita desse garoto. Todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E o que é morrer fotocópia? É quando nós nos adulteramos ou nos permitimos nos adulterarmos daquilo que é a nossa essência. Nascemos para o céu, nascemos para Deus, para o bem. E tudo fora disso é adulterar-se, é virar fotocópia. É viver no mundo de forma vegetativa. E se nós formos parar para olhar, quantas fotocópias estão por aí que perderam a essência de si mesmos? E Carlo não, sabia o que queria. Eu quero o céu. É para lá que eu quero. E, de uma forma muito simples, viveu a sua vida, sem impor nada para ninguém, mas ele propôs, com a própria vida. Então, meus amigos, ser santo é um chamado que Deus nos faz e que é possível. E os santos nos inspiram a tudo isso. E olhando a vida do jovem beato Carlo Acutis, nós temos mais ainda essa certeza. Primeiro, de que Deus nunca nos abandona. De que Deus nunca nos abandona. E por mais que o mundo esteja passando por todo esse caos, Deus está ali, mas Ele respeita a liberdade de cada um, até para procurá-lo. Deus não vai impor para ninguém aqui. Então, que Carlo Acutis, o nosso beato, nosso jovem, que tanto amou a Eucaristia ao ponto de pesquisar, pegar seu computadorzinho, conectar à internet, ficar pesquisando sobre os milagres eucarísticos existentes no mundo, encontrou quase 200 e fez uma amostra, uma exposição desses milagres eucarísticos, tudo guardadinho, e hoje está disponível para todo mundo ver. É muito amor. Porque quando a gente ama muito uma coisa, a gente procura fazer algo ou buscar transcender nesse amor. Foi o que Carlo fez. Amou tanto a Eucaristia que queria que todo mundo também amasse e conhecesse. Como? Ele encontrou um meio, mostrando os milagres eucarísticos existentes no mundo. Até no Egito, Carlo encontrou milagre eucarístico. E é o maior milagre que acontece todos os dias na face da terra. É a Eucaristia. Deus que se faz presente em alimento para todos nós. Para que milagre maior? Então, que Carlo nos inspire, a nós, aos jovens, a todos vocês que estão aqui, quando vem rezar o texto da misericórdia diante do Senhor, possa ter essa certeza plena do céu. E que a Eucaristia é esse caminho, como Carlo disse, não há outro.
É a minha via mais rápida, expressa para chegar no céu. É por meio da Eucaristia. Sejamos eucarísticos. Não adianta só vir à missa e comungar e continuar fazendo as peripécias de sempre. Eu tenho que ser Eucaristia para o outro, como Carlos foi e está sendo com a própria vida. Se eu comungo, eu tenho obrigação de ser Eucaristia para o outro. Eu nunca vou esquecer um casal de segunda união que não podia comungar, logicamente, porque é necessário todo um processo de nulidade matrimonial para contrair outro matrimônio, etc. Bom, mas eles viviam em segunda união, mas um casal catolicíssimo, assíduo, e o filho fez a primeira comunhão. No dia que o filho fez a primeira comunhão, esse casal chorava. Esse casal chorava. Por que chorava? Porque eles disseram assim, nunca vou esquecer, a Eucaristia entrou na minha casa pelo meu filho. O meu filho comunga por nós. O meu filho traz o céu para Deus. Olha que coisa linda. Nós não podemos porque entendemos e não podemos mesmo, um casal consciente. Mas a Eucaristia veio para casa hoje, nunca mais vai sair, porque toda vida que meu filho comungar, é Jesus que vai estar presente, pelo meu filho. Ou seja, eles viram no filho uma expressão eucarística. E é o que nós devemos ser. Toda missa que a gente vier, se eu não sair diferente, cadê a Eucaristia? O que a Eucaristia fez? Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa eu devo sentir que me torne, sobretudo, um ser humano melhor. A Eucaristia é esse grande milagre que proporciona isso. E quantas pessoas ficaram tristes sem a Eucaristia no auge da pandemia? E agora que podem, cadê? Onde elas estão? Talvez nos shoppings, talvez nas festas, viajando. Não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é ótimo, eu amo shopping. Estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que lugar que nós colocamos Deus na nossa vida. Né? Como muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo que elas têm. Não é problema ter, o problema é o que eu faço com o que eu tenho. De repente eu sou escravo do que eu tenho, não tem sentido. Mas quando eu tenho para servir é diferente. Tudo depende do sentido que eu dou. E Carlos, com 15 anos, deu sentido para a sua vida. Por isso que 15 anos foram suficientes para ele nos mostrar tudo isso. E graças a esse menino, esse jovem que teve essa coragem, hoje nós temos tantos outros que estão se questionando quando escutam a história do Carlos. Puxa vida, não posso passar pela vida simplesmente e não deixar nada, nenhum legado de amor. Não posso vegetar na vida. Eu tenho que encontrar um sentido, como ele disse. O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Qual é o seu? Qual é o seu? Na sua oração, você tem que saber qual é o seu projeto de vida. E se Jesus não estiver nele, sinto muito, você vai ser um fracassado. O do Carlos era estar sempre com Jesus. E o seu? E o meu, nosso, enquanto padres? Qual é, meu Deus, nosso projeto de vida? Porque senão nós podemos correr o risco de cair em vazios existenciais terríveis. Muito bem, vou encerrar por aqui. Padre Fábio, só uma palavra sua. O senhor citou o exemplo de dois jovens, experiências eucarísticas diferentes, do Carlos Acutis e desse garoto que era instrumento da Eucaristia para a sua família. A esta hora, aqui na nossa rádio, pela nossa rádio e tantas outras rádios que estão conosco, muitas famílias estão angustiadas com a situação de seus filhos afastados de Deus, da igreja. O que o senhor diria a essas famílias hoje, que constatam que seus filhos jovens se afastaram, até fizeram a primeira comunhão, mas depois até crismaram de repente, mas depois se afastaram de Deus e da igreja? Uma palavra para elas. Você, papai, você, mamãe, que está passando por essa angústia hoje, e que às vezes, sem entender, acaba querendo de uma forma, às vezes agressiva, querendo levar o filho para a igreja forçadamente, ou querendo que ele se converta, ou porque o filho entrou no vício, na droga, etc. Tantas outras coisas. São essas as angústias que a gente escuta todos os dias dos pais. Aí buscam a igreja. Olha, esse é um tema pedagógico muito interessante, que a gente poderia vê-lo de várias facetas. Muitos desses pais
desesperados, porque quem ama se desespera para salvar o filho, né? Mas muitas dessas situações, pelo menos na minha experiência eu pude constatar, é fruto de uma família desestruturada no sentido sem fé mesmo, sem Deus. As famílias se esvaziaram. As famílias já não rezam mais juntas. E hoje, com as mídias, já aconteceu de você estar na mesma casa e cada um se comunicando pelo WhatsApp. Ninguém reza mais, ninguém faz mais a refeição juntos. E isso são coisas que vão se esvaziando. Não existe nos nossos adolescentes que nasceram de 2000 para cá, registros na sua memória afetiva do universo da igreja, de fé. Vejam bem, a psicologia diz isso. Até os 7 anos, eu recebo todo o conteúdo necessário daquilo que vai ser a minha personalidade. Do que eu vou desenvolver, do que eu vou ser de caráter, de tudo, até os 7. E é justamente nesse momento que nós vemos hoje, nessa idade, que nós não vemos mais os pais levando os filhos à igreja. Na minha paróquia, eu amo quando eu vejo aquela criançada lá. Amo mesmo, desde grávida, a mãe na igreja, porque aquilo vai criar uma memória afetiva. Mesmo que na fase da adolescência, que é um momento que ele quer protagonizar a própria vida, ter a sua independência, entre aspas, mais tarde vai haver um registro na sua memória afetiva de que minha mãe levava à igreja, meus pais rezavam. Então a igreja não vai ser um ambiente desconhecido. Mas hoje, os poucos pais que ainda vão, não levam, porque o filho não quer. Mas tem que ser um processo desde cedo. Não adianta depois levar adolescente emburrado, que eles ficam emburrados, uma tromba desse tamanho. Vamos para a missa, todo mundo. Não é assim. Se não foi construída uma memória afetiva, vai ficar difícil. Não impossível, porque aí existe a graça de Deus. Porque aí existe a graça de Deus. Como não há uma receita pronta que a gente compra em algum lugar para dizer a você, pai, mãe, como fazer, existe um caminho. Primeira coisa é rezar. É estar diante de Jesus, não adianta. Se você não rezar essa história, esse momento, e colocar o teu filho, às vezes no silêncio da oração, às vezes com o coração partido, vendo o filho ali perdido, e você não pode fazer nada, porque ele não acolhe, ele não aceita, mas reza, gente, reza, porque a oração transforma mesmo. Segunda coisa, dê seu testemunho, antes tarde do que nunca. Eu conheço filhos que converteram os pais, e deveria ser o contrário, né? A catequese deveria acontecer primeiro lá em casa. Lá em casa, não na igreja. Porque a casa deveria ser uma igreja doméstica. Hoje já não é mais. Porque está tudo dividido. Está tudo dividido. Então, dê testemunho. Dê testemunho. Ame. Não deixe de ir porque o filho não vai. Um dia ele vai. Eu digo isso porque eu já vi acontecer. O adolescente, quando está naquela fase da busca da autonomia, tudo que vier dos pais ele vai contrariar. Parece uma coisa, né? Aí o pai e a mãe muitas vezes não têm paciência. Vocês sabiam que muitas vezes nós pedimos na oração coisas a Deus que Deus não vai te dar? Tem gente que reza, meu Deus, me dá paciência. Deus não vai te dar paciência. Mas Ele vai te dar meios de você adquirir a paciência. E muitas vezes na educação dos filhos você vai ter que adquirir paciência, que é uma virtude. Que é uma virtude. Então vai ser um crescimento dos dois lados. Eu gostaria de dar aqui uma receita pronta, mas não existe. Mas existe caminho. Existe caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Tem aquela cançãozinha que diz assim, né? Ó, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e que a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor,
Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tem que ser perseverante como Santa Mônica, que rezou anos a fios e viu Agostinho tornar-se santo. Então, padre, é isso. Deixa eu explorar. Vou explorar o senhor ainda. Faça o convite para os nossos jovens para o encontro de amanhã. Faço. A nossa juventude para vir aqui para lhe ouvir. Eles precisam ouvir o senhor, por favor. Meus queridos jovens de Arco Verde região, quem estiver nos ouvindo nesse momento, nos vendo e receberam, venham amanhã aqui com certeza para esse momento com a juventude dentro dessa festa da misericórdia. Amanhã também terá a exposição das relíquias de 1º grau do Beato Carlo Acutis, onde vocês vão poder venerar e receber uma bênção especial. Venham conhecer um pouquinho a história do Carlo, que nos aponta para o céu. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, aos jovens, aos pais que estão nos ouvindo, não deixa a preguiça tomar conta, não deixa o comodismo, não deixa o inimigo chegar dizendo, não vai, tem outra coisa. Venha, permita-se, permita-se. Ah, vai ser ruim, vai ser chato. Como, você não viveu? Venha viver, depois você julga. Nós temos uma mania, às vezes, de julgar as coisas antes de acontecerem. Venha, faça a sua experiência, tire a sua conclusão. É um chamado, é um convite de Deus. E Deus se utiliza das pessoas, aqui a rádio te convidando, né? O YouTube te convidando, o Instagram te convidando, o Padre Adilson, o Padre Edson, todo mundo, os filhos da misericórdia te convidando. Se com tanto convite assim ainda você não vem, como dizia Santo Tomás, cuidado de não deixar a graça passar, porque ela passa e não volta. Né? Então, meus queridos jovens, deixa o celular um pouquinho de lado, deixa os lanches para depois, e venham para cá, que aqui vai ter lanche também, e venham ver Jesus e conhecer um pouquinho a história do Beato Carlo Acutis para estimular aí a vida de vocês, a quem sabe também tornarem-se santos, por que não? Para conhecer a obra aqui no Brasil, padre, tem uma rede social, não tem? No Instagram você não tem uma? Ah, nós temos. Comecei a rezar o terço todos os dias lá na casa do Carlo Acutis, no ano da pandemia, naquela solidão, às vezes, quem já viu nas redes sociais sabe como ela é. Tem que segurar ela de vez em quando, né? Já o pai do Carlo não, é o homem do silêncio. Quando eu estava lá, aí eu disse, gente, já que nós estamos nessa quarentena aqui, vamos fazer o seguinte, agora aqui vai ser a paróquia Acutis. Eu sou o pároco, o pai do Carlo é vice-pároco, aí tem os irmãozinhos do Carlo, um eu vesti coroinha, o Michele, e a Francesca era leitora, os outros funcionários da casa eram os paroquianos, e a dona Antônia, a senhora vai ser a bispa, né? Ficava toda, eu sei a vescova da casa, né? E assim a gente sobreviveu aqueles 40 dias fechados ali dentro da casa em Assis, e até hoje, há 3 anos, a gente reza o texto todos os dias, porque Carlo dizia que a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Convite feito, hein? Esperamos aí a juventude. Nós somos gratos ao Padre